CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre a marca Lexus no Brasil. A gente já falou por aqui sobre como o mercado de carros premium, carros de luxo, tem ido bem no nosso país como um todo, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre os planos da Lexus por aqui, o que eles esperam lançar no mercado nos próximos meses, quais são os desafios e muito mais. Eu sou Guilherme Muniz e estou hoje com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. Fala, Léo, tudo certo? E aí, Gui, tudo bem? Olá a todos os nossos espectadores, todos os nossos ouvintes. Falar da Lexus, né? Para quem não sabe, a Lexus é a marca de luxo da Toyota, Sim. mas vai um pouquinho além dessa coisa de só ser uma marca de luxo da Toyota. Vamos falar um pouquinho, explorar bem aí o tema do que é a Lexus e como que ela está se posicionando no mercado brasileiro. É isso. E ninguém melhor para explicar tudo isso do que a Nancy Serapion, que é head da Lexus no Brasil. Nancy, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder contar um pouquinho aí dos planos da Lexus no Brasil. Começa explicando pra gente qual que é o panorama de vocês hoje por aqui. Nem todo nosso ouvinte talvez saiba em detalhes, né, trajetória da marca, os planos aqui. Então, como é que tá o mercado em que vocês atuam e, claro, o desempenho de vocês aqui no nosso mercado também? Perfeito. Então, já vou até pegar o gancho aqui do Léo, né, que já fez a introdução. A Lexus é a divisão, né, a marca de luxo do grupo Toyota. E a gente, desde 2023, vem fazendo um trabalho muito forte com a marca aqui no Brasil, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho dos propósitos dela. Ela vem para ser a marca, né, que vai trazer as novas tecnologias do nosso grupo. Então, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho de eletrificação, de novas tecnologias. Ao mesmo tempo, ela vem para ser uma marca muito focada ao cuidado com o cliente, que faz muito parte do DNA da Lexus. E além disso, a gente está planejando aí um crescimento muito constante e sustentável para a marca no cenário brasileiro. Então, desde 2023, a gente vem com um crescimento aí expressivo, quando a gente olha, né, para os nossos números em percentuais. Então, a gente mais que dobrou o mercado de 23 para 24, de 24 para 25, a gente teve aí um crescimento de 29%. E esse ano aí a gente espera fechar o ano em aproximadamente 1.500 unidades, que já adiantando, né, vem muito acompanhado com uma estratégia nossa esse ano também de desenvolver a nossa rede de concessionárias. Então, o trabalho hoje com a marca Lexus no Brasil está muito focado em fortalecer, né, essa marca dentro do nosso mercado brasileiro, oferecendo aí o que a gente tem de melhor em termos de produto, de experiência e também de pós-vendas, que, como você falou, né, o mercado premium é um mercado que está em constante crescimento e é onde a gente sente aí a necessidade do nosso consumidor de ter aí, de fato, um serviço diferenciado, um cuidado, e é onde a Lexus entra aí com seu papel e com esse crescimento nos últimos anos. Nancy, obrigado aí pela sua presença. Conta pra gente quantas concessionárias vocês têm hoje, e eu queria entender também como que funciona a relação da Lexus com a Toyota, né? A operação, ela é casada, ela é separada? Quantos por cento dos clientes que a Lexus tem hoje vêm da Toyota? E queria saber também se existe algum programa, algum planejamento interno que prevê uma integração no sentido de, por exemplo, um dono de um Toyota Corolla Cross ou um Toyota RAV4, fazer esse cara trocar por um carro da Lexus, né, quando ele for trocar de carro. Como que funciona essa relação? Não, perfeito. Vou te contar então um pouquinho, né, não sei se todo mundo sabe, da história da Lexus. A Lexus, ela surgiu lá em 1983, a ideia da marca, muito forte nos Estados Unidos, porque a Toyota já era uma marca muito conhecida, né, por qualidade, por segurança. E o cliente da Toyota, ele sentiu a necessidade de ter um carro de luxo, de ter um atendimento personalizado. E a gente falou, meu, por que não, né? Se a gente produz todos esses carros com segurança, qualidade, por que não, então, ir para esse mercado também? Então, fizemos aí vários protótipos, até que em 89 a gente lançou a Lexus no mercado americano, exatamente para oferecer ao cliente da Toyota o upgrade para o mercado premium. Então, a Lexus, ela surgiu aí
principalmente para ser esse complemento, esse upgrade da Toyota. A gente chegou no Brasil em 2012, né, a princípio com uma primeira operação. Depois a gente fez ali, né, a nossa primeira expansão com os mercados. E nesse momento a gente sim, tinha sim, né, algumas operações da Lexus, né, em conjunto ali, é o que a gente chama de wall-to-wall, que é parede a parede com a Toyota para atender, né, esses nossos primeiros clientes. Então, desde então, nessa nossa segunda fase da marca com o Brasil, a gente está fazendo, de fato, essa separação para, de fato, preservar a identidade de cada uma das marcas. Então, hoje a Lexus, ela já tem as suas concessionárias próprias, algumas delas, sim, do lado da Toyota, que facilita até para o nosso cliente, mas oferecendo experiências diferentes. Então, desde abril de 2024, foi quando a gente abriu a nossa primeira flagship em Brasília, já nesse conceito novo, que é um conceito para oferecer muito mais hospitalidade, muito mais experiência, saindo daquele conceito de loja de carro. Então, dentro hoje das nossas 11 operações, a gente está passando por esse processo de transformação. E a concessionária mais recente que a gente abriu foi em abril desse ano em Fortaleza. Então, hoje a gente tem 11 operações e até o final do ano a gente fecha com 14. Uhum. Mas você diria que a busca pelo cliente que não está dentro de casa, digamos assim, né? Que não é um atual proprietário de Toyota ou foi um proprietário... Porque é isso que você falou, a Toyota é uma marca que tem, de fato, uma reputação, uma confiança quase incomparável com outras marcas, né? É um desafio de vocês, nessa nova fase, mirar o outro cliente, o cliente que ainda não está dentro de casa? Você diria que está dentro desse plano de crescimento esse desafio ou não? Guilherme, excelente ponto, tá? O que a gente viu nesses 2 últimos anos? Uma vinda muito grande de clientes de outras marcas para a Lexus, principalmente influenciados pelos nossos clientes atuais. Muito voltado por aquilo que a gente oferece, tanto de experiência com o produto, tanto de experiência principalmente também com o nosso pós-vendas. Então, o nosso primeiro foco com a Lexus é de fato aí, né, manter a fidelidade, o loyalty dos nossos clientes e ao mesmo tempo a gente está conseguindo conquistar clientes de outras marcas que inclusive aí estamos avançando no nosso crescimento. E um outro ponto muito interessante, né, qual que é a vantagem de você ter uma marca como a Toyota, vamos falar como uma marca mãe dentro do mercado brasileiro? A capilaridade. Então hoje, né, vocês conhecem muito aí do segmento premium, você não consegue atender a maioria das localidades do Brasil. A gente tem um país de um território muito grande, com concessionárias em todas essas localidades, um mercado que a gente fala aí aproximadamente 50, 52 mil carros por ano, com um mercado total aí, né, de 2 milhões e meio. E como a gente tem a Toyota, que é a marca mãe, a gente possibilita que todos os nossos clientes, em caso de emergência ou numa localidade que não tem uma concessionária Lexus, ele consiga fazer a sua revisão ou seu atendimento de emergência numa concessionária Toyota. Então, hoje a gente acaba ganhando aí a maior capilaridade do segmento premium no que tange serviço, porque o processo de compra no final do dia é muito mais facilitado, né? Você tem informações do carro, você consegue fazer isso de maneira online, né? As concessionárias conseguem mandar entregar o carro na sua cidade, mas o serviço você realmente ali precisa de mão de obra, precisa de peça, etc. Então, a Lexus vem se destacando e vem conquistando muito clientes por esse ponto também. Mas hoje, então, a maioria dos clientes novos de vocês já vem de outras marcas, não, eles não vêm nem da própria Toyota. Hoje a gente tem na média, né, 40% dos nossos clientes, né, a gente acompanha ali pelo nosso indicador de trading, eles vêm da Lexus, aproximadamente mais uns 20% de Toyota e 40% já de outras marcas. Interessante. Agora, Nancy, apesar desse crescimento, né, a participação real da Lexus no mercado brasileiro ainda é pequena, né? A gente está falando, você falou de 1.500 unidades em 2025, até maio foram cerca de 460 unidades emplacadas, é um crescimento, né, de mais de 15% em relação ao ano anterior, claro, muito bom, né? Toda empresa acho que gostaria de estar Sim. crescendo em 15%. Mas ainda é um número real, para o tamanho do mercado brasileiro, muito pequeno, né? E principalmente quando a gente compara, por exemplo, BMW, Volvo, Mercedes-Benz, marcas que têm um pouco mais de lastro já no mercado brasileiro.
Você citou o começo da Lexus lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a Lexus é uma marca muito forte. É possível a gente vislumbrar a Lexus brigando de igual para igual com uma BMW ou com uma Volvo no Brasil num futuro de médio, longo prazo? E existe essa ambição na Lexus de se tornar uma referência entre marcas premium no Brasil, como a BMW, por exemplo, é hoje? Vou ser muito sincera com você, tá? A nossa grande ambição é se tornar a referência número 1 em tudo que tange experiência do cliente. Então, a gente olha muito o volume de vendas como uma consequência e a gente se preocupa muito com a sustentabilidade do negócio e com a constância das nossas operações e principalmente ali com a consistência do atendimento. Então, como uma boa marca japonesa, né, a pergunta que a maioria das pessoas me fazem: nossa, mas por que vocês já não vão abrir 40 concessionárias, vender 15 mil carros? Vocês têm tanta coisa bacanas, pós-vendas e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa muito de fazer isso de maneira consistente. Esse é o nosso grande desafio. Então, no futuro médio, no futuro longo, no futuro curto, né? Eu acho que sim. Vocês vão ver a Lexus evoluindo muito, né? Muito mais próximo do que a gente tem hoje. Vamos falar ali, né? Do top 3, do top 4, mas não focado exatamente num crescimento de vendas, mas muito preocupado em como fazer esse crescimento mantendo o nosso cliente dentro de casa. Então, a retenção, ela vem sempre antes ali da próxima conquista. Falando um pouco, então, dos produtos, né? Que no final das contas é isso que o cliente vai buscando na loja de vocês. Eu queria abordar a questão da eletrificação. Porque a gente vem falando muito aqui, né? O Brasil tem algumas dificuldades, algumas questões de infraestrutura, principalmente quando a gente fala de carros de alto volume. Como que é essa discussão de eletrificação para uma marca como a Lexus? Vocês já fizeram aí uma virada de chave nesse caminho. Qual a importância disso para esse cliente de vocês e quais são as dificuldades também que, eventualmente, esse cliente ou uma marca como a Lexus pode ter para entregar a eletrificação com a estrutura que o Brasil tem hoje em dia, que nem sempre a pessoa pode conseguir recarregar se for um plugin ou, enfim, ter manutenção. Como que é essa discussão para vocês? Perfeito. A Lexus, né, desde 2020, foi a primeira marca a ter 100% do portfólio eletrificado. Então, ela vem aí no Brasil para ser, de fato, a vitrine de novas tecnologias do grupo Toyota, né? Falando agora como grupo, não como marca. Então, vocês vão ver, né, um avanço muito maior, né, dos híbridos plug-ins, até dos próprios carros elétricos na Lexus primeiro, mas a gente acredita que não existe um único caminho para a eletrificação. A gente fala ali, né, das múltiplas opções. E principalmente o Brasil, que é um país tão diverso, com uma infraestrutura tão diversa, a gente acredita que as opções, elas vão conviver juntos. E para a gente o mais importante é atender a necessidade do cliente. Então, a gente vai avançar com cada tecnologia de acordo com a necessidade, com a preparação de cada mercado. Então, não existe assim, preciso virar meu portfólio para 100% elétrico rapidamente, ou agora, a partir de agora é só híbrido plug-in. Não. A gente vai oferecer todas as tecnologias e o mais importante é o cliente escolher, de fato, aquilo que se adequa à sua rotina, à infraestrutura, principalmente num país como o nosso. Você falou de várias tecnologias, inclusive aproveitar e fazer um jabá da Autosport aqui, né? O Lexus, né? Detém o atual título do carro do ano luxo da Autosport com um RX 450H+, ganhou na categoria carro do ano luxo na edição 2025 do carro do ano, né? O atual vencedor dessa categoria. E o conjunto híbrido plug-in, que é o primeiro conjunto híbrido plug-in da Lexus a ser oferecido no Brasil, também ganhou a categoria motor híbrido do ano, motor do ano híbrido, no caso. Então, é só aproveitar para fazer esse jabá. Mas, já que você falou em várias tecnologias, né? Então, hoje vocês têm os híbridos plenos, vocês têm os híbridos plug-in, né? Como o RX, que a gente mencionou aqui. Tá faltando o elétrico. Mas eu ouvi ela mencionar elétrico na resposta dela, então vai que é tua, vai que é tua. A gente já tem, né, viu alguns rumores, acho que na própria Autosport a gente já escreveu sobre a possível chegada do RZ, de um elétrico. A gente pode esperar um elétrico da Lexus chegando esse ano? É mesmo esse produto? Conta pra gente. Então, primeiro eu vou voltar à sua primeira parte, né? Você falou da questão do RX 450. A gente ficou muito, muito feliz, né, com esse reconhecimento pela Autosport, um
dos meios mais consagrados do nosso país e reforça muito aquilo que a gente vem propondo como marca, né? Principalmente quando a gente fala de mercado de luxo. E o RX, ele representa exatamente isso, né? A questão, como você trazer o luxo para algo que é industrial, com uma obsessão ali pelos detalhes, com uma construção diferenciada, e casado isso com a questão da motorização híbrida. Então, isso trouxe para a gente aí a certeza que a gente está num caminho promissor. Eu falei dos elétricos, então, sim, vocês podem esperar que o próximo produto que a gente vai lançar no Brasil vai ser um 100% elétrico. Ainda não posso falar exatamente o nome, mas eu posso falar que é um SUV. Já é uma pista Então, já boa. deu uma pista boa. Vamos deixar no ar. Um RZ que começa com R e termina com Z. Um SUV que começa com R e termina com Z o nome. Talvez. Talvez. É para 2025 ainda? 2026? Tá bem próximo. Bem próximo. Bem próximo. Tá bom. Você falou na sua resposta anterior, Nancy, também sobre entregar as opções para o consumidor, a necessidade do cliente, né? E aí, voltando a fazer essa relação de Lexus com Toyota, a Toyota tem avançado muito, foi pioneira, inclusive, na questão dos híbridos flex. Seria uma opção interessante para uma marca também como a Lexus investir nesse segmento? Ou aí a gente tem uma cisão um pouco maior entre a estratégia de uma e a de outra? Porque a Toyota hoje em dia tem a estrutura para a produção desse tipo de tecnologia por aqui, e inclusive com planos de aumentar, né? A gente está sempre atento, né, a todos os movimentos de mercado, a todas as oportunidades, né? Não dá para eu te falar nem que sim, nem que não agora, mas a gente sempre estuda aí qual que é o melhor caminho para a gente seguir, independente de qual seja a marca. Falar um pouquinho de garantia. A Lexus anunciou recentemente, junto da própria Toyota, né, uma ampliação da garantia dos seus carros para 10 anos. Eu acho que é a maior garantia que tem hoje no mercado brasileiro. Me corrija se eu estiver errado, Acho tá, que Gui? é, Mas eu acho acho que é que isso é. mesmo. Acho que é 10 anos ou 200 mil quilômetros, incluindo seminovos. Eu queria entender como é que foi, né, traçar esse planejamento, porque eu imagino que tenha que ter havido mudanças ali, né, toda uma preparação junto à rede concessionária e, enfim, como que está sendo a recepção e, enfim, como é que por que uma estratégia como essa foi adotada, por que ela é tão importante aí para a estratégia geral da marca no país? Perfeito. Então, eu vou um pouquinho mais além, tá, do que a questão da garantia. A gente volta até um passo anterior, que é o posicionamento da marca aqui no Brasil. Porque hoje em dia é muito fácil qualquer marca falar que ela se preocupa com o cliente, né? Mas como que a gente consegue transformar essas preocupações em ações? Então é isso que a gente busca fazer com a Lexus. Então buscar, né, antecipar todas as necessidades dos nossos clientes, que é uma filosofia até que a gente usa muito uma palavra omotenashi, que é uma palavra japonesa, né, que combina hospitalidade com antecipar as necessidades. E a gente volta naquela questão, né? Qual que é, às vezes, o ponto de dor ou um ponto mais de dificuldade quando a gente fala, né, da importação de carros, quando a gente fala de mercado premium, a gente vai para o pós-vendas. Então, a gente lançou aqui no Brasil um programa chamado Lexus Care. O Lexus Care, ele é um programa que abrange todos os serviços da Lexus naquilo que tange o pós-vendas. E dentro do Lexus Care, um dos pilares foi transformar a nossa garantia, que já era de 5 anos, que já era uma das maiores, ou, se eu não me engano, até a maior do segmento premium, para 10 anos. Isso para quê? Tanto para você trazer o conforto, né, e a segurança para o cliente de muito mais tempo, e para possibilitar também aqueles clientes que querem entrar na marca Lexus, mas que muitas vezes, né, a questão da garantia, principalmente quando você vai para o mercado seminovo, faz muita diferença. Né? No mercado premium, quando você pensa num carro que já se passaram 6 anos, esse cliente vai adquirir um seminovo, a questão da garantia de fábrica faz totalmente diferença. Não vou nem falar na questão da compra, mas na tranquilidade. Então, pensando em como trazer uma tranquilidade, uma longevidade aí para o nosso cliente, a possibilidade do novo cliente entrar através do seminovo, foi a nossa decisão de estender para os 10 anos de garantia, muito baseado na nossa confiança que a gente tem aí nos nossos produtos. Não tem por que não estender a garantia para 10 anos.
E eu acho também que isso é uma estratégia interessante do ponto de vista de modelo de negócio, porque a gente sabe que o pós-venda é uma parte importante também do negócio, né? Então, você manter um cliente por mais tempo fazendo o serviço dentro da concessionária representa mais dinheiro entrando para vocês, né? Faz sentido essa análise, essa lógica? Sim, quando a gente olha do ponto de vista de negócio, né, você tem os clientes voltando por muito mais tempo para fazer o serviço dentro da sua concessionária, né? Então você tem uma oportunidade muito maior de oferta de troca, você tem uma oportunidade muito maior de entender aquilo que seu cliente necessita. E além disso, né, dos 10 anos de manutenção, o que a gente fez com a Lexus? Isso é totalmente transparente. Se qualquer pessoa agora entrar lá no site da Lexus, a gente divulga, inclusive, os preços de manutenção dos 10 anos de Lexus, que são preços altamente competitivos quando a gente olha para o segmento premium. Então, realmente é um programa para trazer a tranquilidade, tanto para o cliente que está adquirindo seminovo e, ao mesmo tempo, valorizando o cliente que acabou de comprar o carro 0 quilômetro, que se vai trocar em 3, em 5, em 2 anos, ele tem um valor residual de venda muito melhor. E é interessante a gente falar disso, porque muitas vezes a gente pensa nesses aspectos todos para o carro de alto volume ali, para o carro popular, digamos assim, né? O carro popular que está ficando cada vez menos popular, mas aí é assunto para outro programa. E é curioso a gente perceber que isso também se aplica para um mercado de mais alta renda. É uma estratégia que também vale para esses outros segmentos todos, né? Eu ia te perguntar também, Nancy, o seguinte, a Anfávia tem pleiteado aquele aumento do imposto de importação para os veículos eletrificados aqui no nosso país. É algo que, inclusive, já entrou em vigor, né? Ele está sendo escalonado, a tarifa dos híbridos, pensando nos modelos que vocês já vendem por aqui, já subiu de 12%, subiu 12% em janeiro, 25% em julho de 2024 e tem a previsão de subir agora 30% em julho de 25 e alcançar 35% em julho de 26. O quanto que isso... o pleito da Anfávia, a Associação das Montadoras que Fabricam por aqui, é inclusive de aumentar direto, sem fazer esse escalonamento todo, fazer uma recomposição ainda maior dessa tarifa. Como que essa discussão impacta nesses planos todos de vocês? Quando tem um aumento desses, vocês acabam precisando rever algum plano? Como que isso entra na estratégia de uma marca como a Lexus? Perfeito, né? Fato é, né, que todas essas questões de mudanças de imposto, enfim, né, oscilações aí de câmbio, elas interferem nos negócios, principalmente quando a gente fala de importação, mas na Lexus a gente tem um planejamento muito de uma visão de longo prazo, né? Então, apesar das oscilações aí, vamos falar, que fogem do nosso controle, a gente já tem um planejamento muito consistente para que isso não seja impactado aí com as influências externas. E eu imagino que isso vale até mesmo para um cenário econômico e comercial turbulento, como essa questão do tarifaço do Trump, né? Porque agora é tarifa do aço para cá, Do dia para noite. do dia para noite, e taxa a China e volta, a China taxa de volta. Como é que isso impacta um negócio como o da Lexus, que, como a gente já falou aqui anteriormente, tem nos Estados Unidos praticamente o cerne ali, né, da operação. Isso afeta a operação da Lexus no Brasil? Como que tem sido para vocês? A gente está sempre acompanhando, né, todas as discussões, sejam elas nacionais, internacionais, entendendo tudo que está acontecendo no mercado, mas com foco muito grande em olhar para o nosso mercado nacional e muito mais em manter sustentável os nossos planos para o Brasil. Você falou de planejamento de longo prazo, então eu vou entrar nisso, porque você já mencionou que para muito em breve vai ter um lançamento de um SUV elétrico, ainda com um certo mistério. Para além dele, tem outros modelos que estão aí no radar de vocês? O que vocês têm no planejamento de expectativa para atender esse crescimento que vocês esperam? Vocês precisam ter produtos, novidades, você mesma falou, né? A Lexus é a marca que traz as novidades. O que mais que está no radar de vocês que a gente pode esperar para os próximos anos? Olha, o que eu posso adiantar e falar para vocês é que tem bastante novidade vindo por aí. Tá. Então, a Lexus, ela tem aí um planejamento bem robusto no que tange produto para o Brasil também. Muito bem, a gente vai ficar de olho nessas movimentações, né? Tendo novidades. Com certeza. Vocês testarão todos, tá? Combinado. Fiquem tranquilos. Para poder explicar direitinho para os nossos ouvintes como é essa experiência
Nancy Serapião, head da Lexus aqui no Brasil. Obrigado pela sua participação mais uma vez e até uma próxima. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Valeu, Léo. Obrigado, Nancy. Valeu, Gui, todos os nossos espectadores, ouvintes. Até a próxima. Muito bem, e assim o CBN Auto Esporte fica por aqui. Nós tivemos os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e do Cauã Felipe, além da edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.